seja louvado. É alegre de mais uma noite nós podemos estar aqui reunidos para estarmos cultuando e adorando ao Senhor. Aleluia. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. As horas já não esperam, meus amados. Fique de pé nessa noite, em reverência à palavra de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios, o capítulo... Aleluia. Capítulo de número 2, o versículo de número 1 em diante. Amém? 2, irmão. Efésios capítulo 2, o verso 1 até o verso de número 10. Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Verso 8: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Amém. Podem tomar seu assento, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, aqui nessa noite, meu Deus, nós já viemos te agradecer por esta oportunidade, por mais um culto, por mais uma palavra, a qual o Senhor estará aqui direcionando e falando conosco nesta noite. Aleluia. Aqui o Senhor nos traz nesta noite a palavra que fala aqui no livro em Efésios, capítulo de número 1 até o capítulo de número 2, do verso de número 1 até o verso de número 10. Onde é que o Senhor está dizendo a respeito da graça. Ele fala a respeito da salvação que há através de Cristo Jesus. E o foco, o tema da palavra desta noite é o que é a salvação, este culto de ensinamento da palavra de Deus. E eu quero aqui trazer esta palavra nessa noite para o meu e para o teu coração. E aqui fica a pergunta para a nossa reflexão: o que é a salvação para nós, né? A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, aleluia, que a salvação, ela é a maior de todas as bênçãos que Deus pode conceder ao homem. A palavra do Senhor nos diz que Deus ama o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele, através do seu Filho, que naquela cruz derramou o seu sangue, ali Ele demonstra
ali o seu amor por cada um de nós, para que nós tenhamos esta oportunidade hoje de receber a salvação. Entenda que a salvação, ela vem de Deus para todos. Ninguém está ali esquecido ou fora da salvação, ela vem para todos. Mas entenda que para alcançar a salvação tem que haver a mudança, tem que haver a transformação. Então a salvação, ela é a maior das bênçãos espirituais que o ser humano pode receber de Deus. Apesar disso, muitas pessoas não sabem o que ela é. Isso se deve, por uma parte, ao caráter simplório e superficial de boa parte da educação cristã, que é ministrada em algumas denominações evangélicas, e por parte pela ampla divulgação de algumas doutrinas massificantes que não chegam à essência da questão. Por isso, antes que você venha entender o que é a salvação, nós vamos ver aqui, aleluia, através da palavra de Deus, o que ela não é, o que a salvação não é, e nós vamos entender o que é a salvação. Nós vamos entender nesta noite que salvação, ela não é a mesma coisa que a filiação a uma denominação religiosa. Este é um pensamento popular muito comum. Muitas pessoas pensam que ser salvo significa pertencer a uma igreja. Hoje, muitas pessoas acham que pelo fato de elas se filiarem, ali estarem congregando, estarem dentro de uma denominação religiosa, de uma igreja, que só por isso elas já estão salvas. Mas a palavra de Deus, ela nos dá entendimento que não apenas você se filiar, não apenas você estar dentro de uma igreja vai garantir a tua salvação. Porque a salvação, ela é dom de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a salvação é dom de Deus, é Ele quem salva. Não é por obras, como aqui foi lido na palavra de Deus, para que o homem não se glorie e para que ele não achasse que por mérito seu ele alcançaria a salvação diante do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que, aleluia, aqui vai dizer ainda mais, muitos anos, aleluia, porque assim, como fala a respeito de filiação, pessoas que estão dentro da igreja, há pessoas que podem ter e até têm anos de conversão, estão dentro da igreja, mas elas ainda não tiveram verdadeiramente um encontro com o Senhor, ou seja, com a graça, que é a presença do Espírito Santo de Deus, que é somente através dele que nós vamos alcançar esse encontro com Deus. O que é a salvação para a minha vida, pastor? A salvação, ela vem a partir do momento que você muda verdadeiramente diante de Deus. Você não está mais em trevas, mas você está em luz. É como diz a palavra do Senhor, que morre quando você desce as águas batimais, ali está morrendo aquele velho homem, aquele homem que cometia o pecado, aquele homem que vivia os prazeres desta terra, e ali vai renascer. Quando você desce as águas batimais, você está morrendo para o mundo e você está crescendo novamente, nascendo na presença de Cristo Jesus. É como ele que foi ali naquela cruz, crucificado, pendurado, é assim mesmo, é a representatividade das águas, você descer as águas, é como você está morrendo e ali você renascer na presença de Deus para viver o novo e o diferente sobre a tua vida. Nós vamos entender que a salvação, ela também não será a mesma coisa que a prosperidade material. Há as denominações adaptadas, as chamadas teologia da prosperidade, falam tanto sobre a prosperidade financeira, que se esquecem de anunciar o perdão de pecados e da salvação em Cristo. Assim acabam transmitindo a falta noção de que Jesus morreu na cruz para nos dar, entenda isso, aleluia, para nos dar boa saúde, um bom carro, uma boa casa e para salvar os nossos negócios. A mensagem da cruz fica totalmente perdida em meio às questões materiais. Jesus não morreu para nos dar bênçãos materiais.
e sim para nos trazer a salvação. É certo que Deus, entenda isso, é certo que Deus ele pode me abençoar, ele pode te abençoar, mas Deus ele vai nos dar a medida para que nós venhamos viver uma vida abençoada na presença dele. O foco maior aqui não é ali algo a qual muitas denominações traz, essa prosperidade. Deus ele é o dono do ouro, é dono da prata, ele pode dar para quem ele quiser, mas o foco principal do evangelho de Cristo, da salvação de Cristo, é trazer notoriamente a memória da cruz, onde ele ali derramou o seu sangue, onde ali ele foi pendurado, onde ali ele pagou o preço para que você hoje tenha o livre-arbítrio, a liberdade de buscar a presença dele, de tomar a posição, de querer ser salvo. Ser salvo é você verdadeiramente mudar diante de Deus, é você verdadeiramente viver uma vida que fará diferença. Muitos vão olhar, a palavra de Deus vai nos dizer que lá em Antioquia, pela primeira vez, me falha a memória o capítulo, mas lá aonde os discípulos de Cristo foram pela primeira vez foram chamados de cristão. Mas por que, pastor, eles foram chamados de cristão? Porque havia verdadeiramente a aparência de alguém que seguia Cristo, a aparência de alguém que vivia da maneira que Cristo, que Jesus estava vivendo naquele tempo. Era alguém que fazia a diferença, era alguém que falava como Cristo, se vestia como Cristo, andava como Cristo estava andando. Ou seja, eles tinham a presença de Deus sobre as suas vidas, e assim as pessoas viam sobre eles uma luz, algo que faz diferença. Então quando você tem essa graça, que a graça é o Espírito Santo e a presença de Deus, vão olhar para você e vão ver algo que vai chamar a atenção, algo que vai fazer a diferença, uma luz, o brilho do Espírito Santo e da presença de Deus, que faz a diferença sobre as nossas vidas. Aleluia! E nós vamos ver ainda mais a respeito da salvação, que ela não tem a ver com essas coisas. A palavra do Senhor vai nos dizer que a salvação, ela não é a mesma coisa que participar de eventos religiosos. Este também é um pensamento comum. Muitas pessoas pensam que o fato de fazerem peregrinações, romarias, é sinônimo de salvação. A versão evangélica mais comum deste engano é pensar que a participação em incontáveis atividades realizadas na igreja é o sinônimo de salvação. Algumas atividades eclesiásticas são realmente proveitosas e edificantes. Outras consistem apenas em um ativismo vazio. Salvação é o relacionamento piedoso com Deus baseado na graça, mediante a fé, e não em um ativismo religioso. Ou seja, a salvação ela vem ali no momento da tua comunhão, da tua fé e da tua intimidade com Deus, para que assim você receba aquilo que Ele tem de melhor para a tua vida. Não é o ouro, não é a prata, mas é a vida eterna. É o direito de você entrar pelas portas e receber de Deus a coroa da vida, para você assim ali receber as promessas de Deus. A esta altura você deve estar se perguntando, mas afinal, o que é a salvação? Salvação é a mudança do estado de condenação em que o pecador se encontra por causa do pecado para o estado de bem-aventurança para o qual é conduzido pela graça de Deus. Apóstolo Paulo menciona esta mudança de estado em sua carta aos crentes de Colossos. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, do verso 13 até o 14. Lá em João 14:6, a palavra do Senhor nos diz que ninguém vai ao Pai, né? A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor
Aleluia, em João 14,6, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é esse senão por mim? Que é o próprio Senhor Jesus dizendo que ninguém chega, ninguém vai ao Pai se não for através do Filho, que é Jesus Cristo. Então, a palavra do Senhor nos dá o entendimento que somente através do nome, através de Jesus, nós podemos alcançar a salvação, a graça que é a presença do próprio Filho do Espírito Santo de Deus, que nos conduz à vida eterna e à salvação. De acordo com as Escrituras, a pessoa que não é redimida, que chamaremos de homem natural, vive em trevas. Mas eu queria uma oração. Posso sim, meu irmão. Aleluia. Eu tenho depressão, pastor. Minha mãe está com 10 anos que eu não vejo ela. Pode ser ajoelhado? Pode, né? Vamos orar. Amém. Como é seu nome? Iranilson. Iranilson? É. Tem fé em Deus, meu irmão? Tenho. Soberano Deus e eterno Pai, eu te apresento aqui, Pai, nessa noite o Iranilson em tuas mãos, Pai. E eu dou uma ordem na autoridade que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Começa a quebrar aqui agora, Pai, toda maldição, Pai. Toda, meu Deus, palavra de maldição, toda ação contrária contra a vida dele, contra a saúde dele, todo espírito de depressão, Pai. Toda perturbação, Pai, na mente, na vida dele, na casa, na família agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, seja queimada agora, cai por terra agora, que venha sair da vida dele, Pai, todo atrapalho, todo problema, que de hoje em diante, Pai, tu possa dar a este homem o refrigério, a vida dele, a casa dele, a família dele. Em nome de Jesus, Pai, opera um milagre, Senhor, a qual ele nessa noite vem buscar da tua parte, porque o Senhor é o Deus que opera o milagre. E em nome de Jesus, todo este mal agora sai da vida dele, da casa dele, da família, dos caminhos dele. Aquilo que foi feito, foi apresentado lá na Mata Virgem, cachoeira, cemitério, encruzilhada, nas praias, seja desfeito agora em nome de Jesus. Tu que recebeu ordem para trabalhar contra a vida dele, contra a saúde dele, dá o teu grito de derrota agora e sai da vida dele, da casa, da família. Em nome de Jesus, Pai, quebra agora, meu Deus, toda ação contrária. Opera um milagre na vida dele, na saúde, na casa, na família. E todo mal, em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, Deus Espírito Santo, todo este mal, saia, para nunca mais voltar, Pai. Opera um milagre, realiza a obra em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. 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 Eu pode te falar de quando aqui que eu vou ter que frequentar aqui agora. Vai. Eu moro aqui no a Nossa Senhora Aparecida. Amém. Na rua Nossa Senhora aqui. Eu moro na Quinta-feira, meu. meu irmão. Semana que vem nós vamos estar quinta-feira aqui. Quinta-feira, né? Quinta-feira. Tá, É, aqui a gente está fazendo quinta e sexta. Aí hoje foi na sexta, semana que vem na quinta. tá. Eu Eu vou vou. frequentar aqui, posso vir? Pode, meu amigo. Eu tenho depressão, 10 anos Seja tomando bem-vindo. remédio controlado. Deus já te deu vitória. 10 Tá bom? anos, 10 anos tomando remédio controlado, pastor. Eu já perdi muitos amigos com 16 anos, 15 anos que se for por causa de depressão. Eu sou muito duro. Agora você está afastado dos caminhos de Tô, Deus? pastor. Quer se reconciliar, meu? Quero, Cristo? quero, É? quero. Feche os seus olhos aí. Vamos orar por você. Não, Ó, só pega uma legida. Pega uma legida. até aqui. Eu vou orar por ti, meu irmão. E aí você fica nessa fé, busque Deus. Porque só quem pode mudar o quadro da tua vida é Deus. Deus. Eu peço muito, pastor. Eu oro de manhã e de noite, de joelho no chão. E para Deus me libertar de depressão. Feche os seus olhos, nós vamos orar, tá bom? Tá bom. Vamos orar e Deus vai tirar a vitória. Aleluia. A minha mãe, pastor, tá com 10 anos que eu não vejo ela, tá no garimpo, nunca tem nada. Eu tá parecendo do inimigo. Aí Deus vai dar vitória. Bom, tá bom. Diga assim, meu irmão, comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa hora, nessa hora, eu te peço perdão, eu te Senhor, peço perdão, pelos Senhor, meus pecados, pelos meus pecados, pelos meus erros. pelos meus erros. Eu venho aqui, Eu venho aqui, nessa hora, nessa hora, te aceitar te aceitar como único, como único, suficiente, suficiente, Salvador Salvador da minha alma da minha alma, e da minha vida. da minha vida. Amém? Meu Deus, aqui eu te apresento mais uma vez, Pai. Meu irmão Eunilson em tuas mãos. Entra com grande providência, Pai, na vida dele, na casa dele, na família.
Toda depressão, Pai, já caiu por terra, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que daqui para frente, Pai, uma nova história, um novo homem em Tua presença. Guia ele, Pai, no seu caminhar, que ele possa, Pai, verdadeiramente vir te buscar, vir te adorar neste lugar e cultuar ao Senhor, Pai. Que assim o Senhor possa guiá-lo em paz, embaixo da Tua cobertura, quebrando, Pai, todo o grilhão, Pai, toda ação contra o inimigo, contra a vida dele, contra a casa dele. Visita a mãe dele, Pai, lá onde ela está agora. O Senhor possa trazer de volta para casa, o Senhor possa restaurar o lar, restaurar a família e confirmar a vitória em o nome de Jesus. Amém? A senhora ora por ela, pastor Terezinha Barbosa, o nome dela. Vamos orar, meu irmão. Ora por ela, pra minha mãe aí. Vamos estar orando por ela. Vem a quinta-feira, meu irmão. Quinta-feira eu venho. Tá? Na senhora aqui, na senhora. Na rua Nossa Senhora. Não tô bebendo não, pastor, não bebo não. Amém. Porque eu tenho depressão, eu tomo remédio de dia e noite. Deus já te deu vitória, tá bom? Tá bom. É só você continuar buscando, busque Deus, venha cultuar, que Deus ele vai fazer a obra, tá bom? Tu quer deixar o teu telefone, meu irmão? Ah? Anota aí, Mário, tu tem telefone? Sei não, pastor. Não tem não? Eu não gosto não, que eu não sei ler. Ah, Eu não sei ler, eu sou Mas analfabeto. você tá sabendo da rua onde é, né? A Nossa Senhora, pra cá do Macuxi, na rua Não, do sabe onde é a Macuxi. rua? não, aqui você acerta já, Ah, né? certo. Então vem quinta-feira. Eu venho do Cambará, na casa da minha irmã, eu vou pegar remédio pra eu poder dormir lá, que você vinha viajar pra São Paulo amanhã. Vem nos cultos, que nós vamos estar orando e Deus vai estar te dando vitória. Meu. Tá, Quinta-feira. Quinta-feira estamos aí. tá, obrigado, pastor. Ah, vá na paz. Fica com Deus e vocês aí, tá Amém. ficando por aí, tá? Amém, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é poderoso, viu, meus irmãos, para fazer a obra em nossas vidas e nas almas que estão precisando, né, da vitória e do milagre de Deus. Amém. As horas já não espero, mas vamos aqui continuando na palavra de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: por que o ser humano precisa de salvação? A palavra de Deus ela vai nos dizer que aqui nós vemos outra pergunta que precisa ser respondida. Aleluia. Nós vemos aqui a salvação, ela diz respeito à sua necessidade, porque precisamos ser salvos. A resposta é simples: precisamos desesperadamente de salvação. Aleluia. Porque esta é a única maneira de termos a nossa comunhão com Deus restaurada e também de escaparmos da condenação do inferno. Nós vamos ver que a palavra do Senhor nos fala a respeito de Adão e Eva, ali quando foi quebrado uma comunhão, uma intimidade, a serpente vem contra eles, arquitetou, planejou, e ali foi tirado deles o direito de ter uma vida, de serem imortais, porque a palavra de Deus diz que o homem foi feito para ser algo imortal, que ali iria cultuar, estar diante de Deus, adorando e o buscando. E nós vemos que o homem não poderia pagar o preço pelo seu pecado. Então Jesus pagou o preço para que o homem novamente possa ter essa oportunidade de viver eternamente diante de Deus, que é através da salvação, que é pela graça, que é o Senhor Jesus Cristo, o seu Espírito Santo. A Escritura, ela nos afirma com muita clareza que todos os seres humanos são pecadores, lá em Romanos 3, 23 e em Romanos 5, 12. Amém. Portanto, todos nós somos igualmente merecedores da retribuição correspondente ao pecado, de acordo com as Escrituras. Esta justa retribuição é a morte. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz que o pecado, ele traz a morte, tanto a morte física como a morte espiritual. É verdade. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele veio para dar vida e vida com abundância. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que você vai viver 200 anos na terra, mas ele está dizendo que você passará da morte para a vida eterna na presença de Cristo Jesus. O seu sentido mais profundo e abrangente da morte física, a morte espiritual, é a morte eterna, como isso implica no total rompimento de nossa comunhão com Deus. Aleluia!
A morte física destes tempos imemoriais, as pessoas nascem, crescem e morrem devido à regularidade desse processo. Já devíamos estar acostumados com a morte física. No entanto, ela continua sendo motivo de nossa tristeza e dor. Ela sempre nos abate, causando o mais profundo pesar. Isso se aplica pelo fato de o ser humano ter sido criado para viver. Então nós vemos que quando um ente querido morre, ou quando alguém ali próximo a você morre, vem aquela tristeza, aquela dor pela morte daquele ente, daquela pessoa querida que morreu. Mas por que vem isso? A própria Senhor nos dá o entendimento, porque o ser humano ele foi feito para viver, alguém que viveria eternamente, alguém que ali estaria diante de Deus, mas devido ao pecado, entra a morte, e ali diz a palavra do Senhor que através de Cristo também vem a vida eterna, que somente Ele pode conceder a nós esta salvação. Aleluia! Deus seja louvado. Glória a Deus. A palavra dele vai nos dizer mais a respeito desta morte espiritual. Paulo ele começa o relato de nosso contexto dizendo assim: Ele, Cristo, vos deu a vida, estando vós mortos em vossos deleites e pecados. Efésios 2:21. O pecado ele provoca, como foi falado aqui, uma separação entre nós e Deus. Morte espiritual. É exatamente isso, separação de Deus. Lá em Isaías 59:2. Certamente essa é a mais terrível de todas as consequências. Deus é a única fonte de luz de todo o bem e de toda a vida. Por isso, quando nós separamos dele por causa do nosso pecado, entramos em um estado de morte espiritual. A reversão deste estado de morte para a vida que há em Cristo Jesus é o que chamamos de salvação. Ou seja, quando nós, devido aos nossos erros e pecados, nós entramos ali nesse nível de morte espiritual, porque Deus ele se afasta do homem e ele vive uma vida de decadência, ele vai decaindo até que vem a sua morte. Mas quando ele busca verdadeiramente a Cristo, ele entrega os seus caminhos, é como diz o Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará sobre a tua vida. Ele começa a ver o milagre acontecer. Mas há também a morte eterna. Este é um dos ensinos bíblicos mais combatidos em nossa época. É a mentalidade pós-moderna, como vai dizer a palavra do Senhor, de nossos dias, não suporta a ideia de um castigo eterno. No entanto, a existência do inferno é algo claro, ensino bíblico. A pessoa que permanecer espiritualmente morta durante toda a sua vida, isto é, o pecador que não receber a salvação, vai para o inferno. A condenação ao inferno é o modo como as Escrituras descrevem a realidade além túmulo daqueles que morrem sem se renderem ao amor e à justiça de Deus. Para descrever esta realidade terrível, a Escritura usa uma linguagem figurada, termos simbólicos que retratam os horrores da punição mais severa que se pode imaginar. No entanto, embora a linguagem seja figurada, ranger os dentes, lago de fogo, enxofre, etc., o fato que ele descreve é real. O inferno é um lugar real, aonde os que não forem salvos estarão eternamente separados de Deus. O próprio Jesus fala sobre a realidade do inferno. Muitas vezes você vai ver isso lá em Mateus 5:22, 29 e 30, 10, 28, Mateus 10, 28, Mateus 11 e 23, 11, Mateus 16, 18, e por aí vai a palavra do Senhor relatando algo que fala a respeito do inferno, que é algo real e que vai acontecer.
banho na casa do meu irmão, porque tá dormindo, eu não gosto de tomar não, só pegando remédio lá de roupa. Acho que foi sim ou não, o remédio que eu tomo para depressão. 2 de manhã e 3 da noite. Amém. Amém, meu. Olha. Tranquilo. Toma esses 2 aí. Mas Jesus, Me confirmar que eu não tô mentindo, não. Não, mas Jesus já vai te dar vitória. Não tome mais não, meu irmão. Confie em Eu Deus. tenho fé em Deus, pastor. Não tome mais não. Deus ele já te deu vitória, tá bom? Mas tem que tomar, pastor. Venha pro culto. Tem que tomar para me controlar, senão... Não, então tome, mas venha pros cultos. Tá. Busque a Deus, que Deus vai lhe dar vitória em nome de Jesus, amém? Pra vocês, tá? Não, meu irmão, a casa de Deus. Com Deus, já vou. Amém. Deus seja louvado. A salvação, meus amados, é dom de Deus. Olha o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. É outra pergunta que surge quando abordamos o tema de salvação. Como a salvação acontece? A salvação é um dom de Deus, algo que Ele dá de graça. Então entenda que a salvação ela veio para todos, Ele dá de graça, Ele não cobra nada para você ser salvo. O único que pode impedir de receber a salvação é você mesmo, quando você não quer ter comunhão, não quer ter intimidade com Deus, não quer caminhar com Deus e você se afasta dele e assim você espiritualmente vai estar morrendo distante de Cristo. Aqui também nós precisamos mencionar algumas opiniões populares que não encontram fundamento na Bíblia. A salvação, entenda isso, é uma recompensa que recebemos de Deus pelas boas obras que praticamos. Esta é uma opinião muito comum, especialmente entre os espíritas. Ela se baseia em uma ideia de mérito entre a pessoa que pratica as obras e o oferecimento da salvação. No entanto, quando Deus nos dá o que merecemos, Ele nos dá a punição eterna. Afinal de contas, todos nós somos pecadores ao nos dar a salvação. Deus não nos trata como merecedores dela, mas nos concede uma bênção a qual não temos direito. Esse é exatamente o conceito de graça de Deus. Paulo afirma isso ao dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui, como foi lido o texto bíblico, Efésios, no capítulo 2, o verso 1 até o versículo 10. Aqui Paulo está dizendo que a salvação, ela é mediante a graça de Deus, ou seja, quem salva é Cristo, através da sua palavra, do seu Espírito Santo, não vem de obras para que o homem não se glorie, ou seja, não é porque eu prego a palavra, eu sou pastor, que a salvação está garantida. Se eu prego a palavra, eu faço a obra, mas eu não vivo uma vida correta diante de Deus, eu não vou receber o mérito da salvação da graça de Cristo. Ou seja, Ele está nos dizendo nessa noite que para mim garantir a salvação não quer dizer que eu, por receber os dons espirituais, ou por fazer a obra ao próximo, dando alimento àquele que precisa, dando de beber àquele que tem sede, como a própria palavra de Deus nos diz que muitos naquele dia virão e dirão: Senhor, eu ali dei de comer àquele que precisou, dei de beber, Senhor, eu curei, eu profetizei em teu nome, eu preguei, eu fiz a tua obra, ganhei almas para o teu reino, mas a principal, que era a minha alma e a tua alma, muitas das vezes você não lutou por ela para salvar ela e receber de Deus a salvação, a vida eterna, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Quantos entenderam a palavra de Deus nessa noite? Glória a Deus. Fala a respeito de salvação, irmãos. É um contexto, é um estudo bem amplo. Aqui daria para ficar a noite toda falando a respeito de salvação, porque a palavra de Deus ela é bem ampla a respeito da salvação, porque o próprio Senhor ele veio para trazer salvação.
Como a sua palavra aí nos diz que ele veio para aquele que se achava perdido, aquele que está no mundo, aquele que não tem intimidade, não tem comunhão com ele. Ele veio para buscar essas almas que estão perdidas, que estão distantes, como nós vemos que muitos, como exemplo, né, desse próprio varão, pessoas que estão aí oprimidas, depressivas, pessoas que estão ali, não conseguem se libertar da droga, da bebida, não conseguem viver uma vida diante de Deus. E o Senhor, ele nos diz que por intermédio do seu Filho, ele veio e ele tem nos levantado nesse foco, nesse intuito de que, se hoje você está aqui, alguém pregou para você, alguém levou a palavra de Deus até você, alguém falou de Cristo a você, e esse é o foco que Deus quer que você faça também, que você leve o amor dele, o amor de um Deus que ali sacrifica o seu próprio Filho para que hoje o homem tenha esse direito e essa oportunidade da vida eterna diante do Senhor. Amém? Fique de pé nessa noite, vamos agradecer a Deus, né, porque as horas já não esperam, a gente não pode também passar muito do horário. E que Deus possa abençoar grandemente a tua casa, a tua vida, a tua família. Então é isso, o Senhor diz, não é pelas obras, para que o homem não se glorie, não é por mérito do homem, é pela graça. É Jesus quem salva, é Ele quem opera, é Ele quem transforma, que assim o Senhor possa fazer grandemente na minha e na tua vida nessa noite, amém? Soberano Deus e eterno Pai, aqui nós te damos graça, meu Deus, por mais essa oportunidade, mais este culto que apresentamos para esse varão que aqui veio pedir oração. O Senhor sabe como está a vida dele, visita ele, protege, guarda, Pai, restaura, liberta, visita a família dele, abençoa este lugar, Pai, este ponto de pregação, abençoa aqui o meu irmão Mário, a sua família, aqui a sua mãe, a sua esposa, abençoa esta casa, abençoa este lugar, meu Deus, supra todas as necessidades, faça grandes coisas, Pai, em nossas vidas, nos guie, Pai, né? Nos abençoe nesta terra, guia, Senhor, de volta para nossas casas, aqueles que vão para as suas casas, aqueles que aqui habitam, ficam também, o Senhor vem guardar, proteger. Nós te agradecemos por essa oportunidade, por mais este dia, este momento, em o nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Meu Deus, aqui, aquele que quiser, Pai, né, estar fazendo concerto, né, orando em particular com o Senhor já possa visitar ele, visitar ela, abençoar a sua vida, aquilo que ele quer colocar, aquilo que ela quer colocar em tuas mãos, e assim o Senhor possa fazer e realizar, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por esta oportunidade, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, e graças a Deus. Amém? Estamos aqui, meu amado, encerrando este culto. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém. Amém.